Beleza, pessoal, vamos para mais uma aulinha nossa aí. Olha para mim, é isso aí. Olha para mim, poxa, é isso aí. Mas não te apaixona, é isso que eu digo. Bom, então nós vamos falar um pouco sobre a semiologia da avaliação dos olhos. É muito importante. Então, antes de tudo, é interessante começar um pouco se familiarizando com a anatomia, né? Então, nós temos, digamos, a esclera, limbo, íris, córnea, pálpebra superior, né? E pálpebra inferior, a córnea, né? Então, antes de tudo, é interessante, sim, verificarmos se no paciente isso está em perfeita ordem. Eu, por exemplo, tenho algumas alteraçõezinhas, né? Às vezes o paciente pode apresentar uma alteraçãozinha no contorno, uma pelezinha tipo alterada, né? Sobrepondo a córnea. Então, a gente deve perguntar isso para o paciente, né? Não custa perguntar se ele está fazendo acompanhamento com o oftalmologista para ver essas alterações. Algumas alterações são bem benignas, tá? Não precisa se preocupar e não apavorar muito o paciente, tá? Mas só para vocês terem noção. Bom, quanto à questão do controle dos esfíncteres da pupila, tá? Então, isso que é importante para nós, isso que nos assusta, e isso que é interessante a gente ter uma noção, né? Importante, né? Porque, digamos, pertence à avaliação, principalmente neurológica, principalmente da função, principalmente relacionada, neurofisiológica, relacionada ao acesso, né, da coluna cervical. Nós temos ali, digamos, a função muscular dos esfíncteres da pupila, né, que vai reagir contraindo a luz brilhante, claro, porque nós vamos imaginar que com muita luz tem que diminuir o acesso à luz, né? Com a luz fraca, com pouca luz, então nós vamos ampliar o acesso à luz. Então nós temos um músculo que vai fazer a constricção e um músculo que vai fazer a dilatação do esfíncter da pupila. Então, das duas formas, vai haver atuação muscular. Então, vai haver uma ação ativa muscular. Não é o relaxamento de um músculo e a contração de um músculo. Sempre é a contração de um músculo. Tá? Para o esfíncter, então, ele vai atuar na luz brilhante ou na luz fraca, sempre contraindo um músculo diferente do outro. Tá? Então, nós vamos ter ação de duas partes do sistema nervoso, o sistema nervoso parasimpático e o simpático. Então, na contração, na constricção do esfíncter pupilar, nós vamos ter ação parasimpática e na dilatação do esfíncter pupilar, nós vamos ter a ação simpática, tá? E para acionar o músculo dilatador da pupila. Então, o músculo dilatador da pupila e o músculo constrictor. Aqui está inversão da ordem, né? Então, aqui ele está no lado esquerdo e aqui no lado direito e aqui o contrário, né? Tá ok? Só para entender. Então, o que vai fazer a constricção é a ação do sistema nervoso parasimpático e o que vai fazer a dilatação é a ação do sistema nervoso simpático, sempre ativo no músculo, nunca relaxando o músculo, sempre ação ativa. Tá? Bom, então, passando o vídeo aqui, né? Essa ação de constricção, ela pode ser e dilatação, ela pode ser manipulada por medicação, principalmente a dilatação da pupila, né? Ela vai agir conforme a luz, conforme a gente falou. Então, ambiente com muita luz,
constricção, e ambiente com pouca luz, como eu estou aqui agora, fugindo no intervalo de aula, né, aqui na faculdade, no escuro. Então, minha tendência pupilar é haver dilatação na pupila. Mas existem medicações, por exemplo, a atropina, tende também a pupila a fazer a dilatação. Ok? Vou passar novamente o vídeo. Mostrando a dilatação da pupila. Certo? Muito bem. Esse vídeo é rápido, né? Então, o que é anisocoria? Tudo que é aniso é diferença, né? Mesma coisa que nas células, a nisocitose pertinente às hemácias é a diferença do diâmetro das hemácias. Também é o chamado índice RDW. Quando a gente fala de anisocoria, é diferença do diâmetro da pupila, né? E isso, para nós, sempre é um sinal de alerta. Se um paciente chega e apresenta anisocoria, sempre é sinal de alerta. Não importa o que significa exatamente. Eu não preciso saber o que significa exatamente. Tá? É um sinal de alerta. A não ser que o paciente já tenha longa data, que já tenha um diagnóstico estabelecido, que já esteja estável dentro desse diagnóstico, aí é outro papo. Ele já tenha um histórico estabelecido de um AVC, de uma situação, uma lesão de tronco, uma coisa específica estabelecida. Mas a anisocoria é uma condição caracterizada pela alteração do diâmetro, né? Desigual. De um lado, constricto, de outro lado, dilatado. Então, qualquer manifestação anisocórica de um paciente, ou seja, isto aqui, é preditivo de contraindicação na manipulação, a não ser que a gente saiba o que é, a não ser que o paciente já venha com histórico, que ele já saiba que já seja uma condição estável, ok? O paciente deve esclarecer se o achado não é pregresso, nesse caso com diagnóstico estabelecido de uma condição antiga. Se o paciente apresentou isso depois de uma manipulação, isso é crítico, principalmente se foi depois de você ter manipulado esse paciente. Isso é bem crítico mesmo, tá? Então, é um sinal de alerta, é um sinal de que você deve fazer um encaminhamento, muito provavelmente uma dissecção de artéria vertebral. Então, devemos fazer um encaminhamento rápido para ajudar esse paciente no protocolo de dissecção de artéria vertebral. Tá? No caso, midríase e miose. Qual é a diferença? Midríase é a dilatação da pupila em função da contração do músculo dilatador da pupila. Tá? Então, a ação do parasimpático. A dilatação do diâmetro pupilar pode ser produzida por algumas drogas, como, por exemplo, a atropina, como eu já falei. No contrário, a miose, né, é a contração, certo? Tem algumas condições clínicas que acontece a miose. Eu vou citar para vocês. Então, aqui, exemplo da miose. Essa miose está associada com um pouquinho de nistagmo. Tá? Então, não é só a miose, tem nistagmo junto. Você está observando ali que tem um movimento translacional. É outra situação também, né, que é uma situação boca braba situation. Né? Se o paciente apresentar translação, também nós não devemos atender o paciente, a não ser que tenha um histórico, que é estável, etc. Ok? Vou colocar aqui de novo. Né? O paciente apresenta translação e também a miose. Ó. Apresentou a constricção da pupila. Certo? Então, isso é miose. Tá? E o que é o nistagmo? Nistagmo são movimentos translacionais. O movimento pode variar entre lento e rápido. Geralmente envolve ambos os olhos. O nistagmo pode ser acompanhado por posições de cabeça invulgares e movimentos de cabeça numa tentativa de compensar os movimentos involuntários dos olhos. Claro, porque os olhos eles têm um papel importante no equilíbrio, né, do corpo perante a gravidade. Então, na realidade, às vezes a pessoa pode, tendo nistagmo, gerar movimentos devido a essas compensações. Tá? Então, nós temos vários tipos de nistagmo. Nistagmo horizontal, né? Nistagmo vertical e nistagmo rotatório, como o downbeat. Né? Não, o downbeat é para baixo, né? É o vertical. O rotatório, tá? É de forma rotacional. Okay? Então, aqui um exemplo de nistagmo.
de certa forma, ele apresenta um movimento, né, translacional característico do nistagmo. Então, nistagmo ele vai apresentar um movimento rotacional, como a gente viu. Aqui tem o downbeat para baixo. Olha só. Esse é o nistagmo downbeat. O paciente olha para baixo e aí acelera ainda mais o nistagmo dele. Perfeitamente entendido o movimento translacional. Também uma lesão séria, tá? Se o paciente não tem diagnóstico, então não atenda para não agravar a lesão. Tá? Então vamos ver algumas lesões aqui, né, algumas manifestações do paciente, né, relacionada a, obviamente, algumas lesões. Então, primeira manifestação é a característica pontiforme, fotorreagentes, que é essa manifestação aqui de dilatação, dando a apresentação pontiforme, né? Que pode ser de lesão focal ou não lesional. Então, nessa aqui, na lesão focal, não apresenta fotorreação. Essa sem fotorreação é lesão mesencéfalo, tá? Provavelmente está relacionado com morte encefálica, então, tem que ser investigado. Aí vai ter que seguir um protocolo, né, para avaliar a morte encefálica. E não lesional, nós temos fotorreação presente. Aí nesse caso, como é não lesional, não tem lesão anatômica, né? Então, provavelmente está relacionado com sedação ou com medicação, né? Uso de adrenérgicos, uso de atropina, né? Alguma medicação ou alguma droga, né? Então, geralmente, né, localização dessa lesão é na ponte. Tá? No caso aqui, dois tipos de lesão, né? Ou lesão no parasimpático ou lesão no simpático. No caso da lesão parasimpático, você pode observar aqui, ó, caracteriza por menos dilatação e mais, né, no caso constricção, mais miose e menos midríase, né? Mas tu vai ter uma anisocoria, né? Nos dois tu vai ter anisocoria, tanto na lesão do simpático quanto do parasimpático. Aqui tu tem midríase unilateral, que piora no claro, né? Pode ter lesão do óculo motor, do terceiro par, associada à ptose, né? Ptose é o caimento da víscera, né? Geralmente está relacionado com herniação uncal, hérnia uncal, né? No encéfalo, né? E aneurisma, né? E lesão do simpático, síndrome de Horner, uma semiptose, então não é um caimento total, né? Um pouco, apenas um caimento, digamos, parcial, né? Não tem uma ptose tão presente. Em vez de midríase, nós temos miose, né? Essa constricção, e anidrose, né? Pior no escuro, fica bem pior no escuro, e anisocoria mais coma, associado a AVC de tronco, né? Ou dissecção de carótida. Então, tu pode observar aqui, né, a miose mais reduzida e a midríase bem mais presente, né? Então, nessa lesão aqui do simpático. Tá? Então, midríase com hipos. Tá? Midríase com hipos. Então, tu vai ter uma dilatação, né, bem importante aqui, e uma constricção também importante, bem relacionada com trauma, né? Bem relacionada com trauma. Localização no tecto. Tecto é naquela região posterior, né, do encéfalo,
do tronco, né, mais acima do cerebelo, né? Uma lâmina mais superior ao cerebelo na região do tronco, chamada de tecto. Tá? E aí nós temos também midríase paralítica, né? Geralmente morte encefálica ou medicamentos, né? Então, no caso de miose, verificar o uso de alguns tipos de drogas ou embriaguez, anisocoria, possível lesão cerebral localizada em consequência de TCE, trauma cerebral ou AVC, acidente vascular cerebral. Tá? No caso de anisocoria, né? Possível lesão cerebral localizada em consequência de trauma crânioencefálico. Tá? Então você vai ter midríase, mas pode ter também miose no outro lado. Então, isocóricas, né? Digamos, normais. Então, são simétricas à luz. Em alguns casos, você pode encontrar uma discreta anisocoria, né? Devido ali a alterações digamos, na movimentação da cervical, no fluxo da artéria vertebral. Então, você pode promover, conforme o movimento, alguma alteração na dilatação da pupila. Tá? Então, isso pode acontecer conforme a alteração do fluxo da artéria. Tá? Então, é possível que haja essa alteração e também conforme o grau de luz que você expõe, diferentemente de um olho para o outro. É uma condição normal, deve sempre ser reavaliado. Então, a miose, onde ambas estão contraídas sem reação à luz. Então, diagnóstico provável, lesão do sistema nervoso central, abuso no uso de drogas. Anisocóricas, tá? Uma dilatada e outra contraída, a gente já viu lá nos outros, né? Então, traumatismo crânioencefálico. Tá? A gente já viu lá nos outros, está repetida, né? Acidente vascular encefálico, né? Traumatismo crânioencefálico. Midríase, já falamos disso, né? Pupilas dilatadas, pode ser apenas uma anisocoria ou as duas, né? Então, se for nas duas, né, pode ser também drogas, né? O cara cheirou cocaína, vai estar com as duas, né? Se tem reação à luz, né, no caso, quando é fotorreagente, então, no caso, pode ser por causa da exposição à luz, né? Então, se o paciente está com um ambiente de pouca luz, ele vai tender a aumentar, digamos, a ação do músculo, né, dilatador da pupila. Quando não tem nenhuma reação à luz, geralmente é uma lesão grave, né, do tronco cerebral. Tá? Então, diagnóstico provável, ambiente com pouca luz, anóxia, hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardíaca, choque hipovolêmico, né? Então, choque hipovolêmico, paciente chocado, ele vai evoluir para esse nível de dilatação, tá? Esse nível de midríase. Então, estão aqui várias lesões, aqui, ó. Miose metabólica, nesse caso não tem lesão nenhuma, então é só alguma alteração no metabolismo, ou uso de drogas, de uma medicação, né, específica, ou drogas. Aqui o hipos, né, oscilação contínua do diâmetro pupilar sem variação da luz. Lesão tectal, midríase e hipos, né, como a gente já mencionou. Lesão da ponte, miose acentuada, tá? Então, vai aparecer os dois bem contraídos, né? Os dois com miose. Lesão mesencefálicas, pupilas médio-fixas. Tá? As duas vão estar bem médio-fixas, sem variação. Tá bem, não vai estar nem dilatada nem contraída. Aqui, anisocóricas, esse padrão aqui pode ser compressão do terceiro craniano, que é o oculomotor. Então, aqui, ó, miose e midríase. Tá? Lesão diencefálica, miose, mesmo padrão aqui de lesão metabólica. Tá? Nesse caso aqui, lesão de encéfalo. Tá? Então, era isso. Tá? Então, só para dar uma revisada, alterações pupilares no coma, pontiformes fotorreagentes. Ponte,
dessa forma, bem puntiforme, né? Anisocoria paralítica. Tá? Herniação, qual é a lesão? Herniação uncal, midríase com hipos, lesão no tecto, midríase paralítica, morte cefálica e medicação. Tá? Avaliação do diâmetro das pupilas. Isocóricas normais, simétricas e reagem à luz. Essa condição normal, porém, deve ser reavaliada constantemente, pode ter algumas alterações, né, conforme o fluxo da artéria. Né? Miose, ambas estão contraídas em reação à luz. Tá? Lesão do sistema nervoso, também pode vir abuso de drogas, toxinas, como a gente mencionou aqui, né, como essa situação aqui. Anisocóricas, uma dilatada e outra contraída, acidente vascular, trauma cranioencefálico. Midríase, ambas dilatadas, tá? Ambas dilatadas. Ambiente com pouca luz, anóxia, hipóxia severa, inconsciência, estado de choque, parada cardiorrespiratória. Choque pode ser até o choque hipovolêmico, né? Pode ser, tá? No caso da midríase bilateral, né? No caso, uma midríase anisocórica, quer dizer, unilateral apenas, né? Dilatada um lado só. Então, nós vamos para a lesão do sistema nervoso, ok? Pupilas pequenas bilateralmente, de 1 a 2,5 milímetros, sugerem lesão nas vias simpáticas do hipotálamo, encefalopatia metabólica, insuficiência difusa na função cerebral de várias causas, inclusive drogas. Reflexo fotomotor costuma ser normal. Tá? Pupilas pontiformes, menores que 1 milímetro, sugerem hemorragia pontina. Né? Então, sangramento na ponte, protuberância. Efeito de morfina, também, né, opiáceos, heroína, também, e outros narcóticos. O reflexo fotomotor pode ser observado com uma lente de aumento. Pupilas situadas em posição intermediária, ligeiramente dilatadas, 4 a 6 milímetros, e com reflexo fotomotor ausente, sugerem lesão estrutural no mesencéfalo. Então, aquelas fixas, né? Não reagem à luz. É lesão no mesencéfalo. Pupila fixa dilatada alerta para a possibilidade de hérnia no lobo temporal, que gera compressão com o nervo oculomotor e mesencéfalo. Fixa dilatada, tá? É uma só, tá? Não altera com a luz, né? Pupilas fixas dilatadas bilateralmente podem ser secundária à anóxia intensa. Efeitos simpático-miméticos, como observados após a parada cardíaca, o choque hipovolêmico, né? Também podem ser causados por agentes como atropina, né? Entre outros. Pupilas grandes e com presença de reflexos fotomotores bilateralmente podem ser causados pelo uso de cocaína, anfetamina, LSD e outros agonistas do sistema nervoso simpático. Aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Tá? Deu para dar uma revisada.